Começando Mundo Corporativo, o fator humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Olá, Walter Serer. Vamos para mais um programa da série, quando eu falo de mundo corporativo. Eu tenho repetido insistentemente que o mundo corporativo é uma selva e que só aqueles que sabem conviver com as espécies, com as outras espécies, e que sabem transitar nesse ambiente é que sobrevivem. E hoje eu vou falar um pouco nessa selva sobre os imprevistos que acontecem, sobre os problemas, sobre as turbulências, desafios que devem ser enfrentados e como eles devem ser enfrentados. E eu vou começar falando sobre uma frase, citando uma frase de Peter Drucker, quando ele diz o seguinte: como gestor, você é pago para estar desconfortável. Se você está confortável, é um sinal seguro de que você está fazendo as coisas erradas. Essa é uma verdade. O mundo corporativo, o mundo dos negócios, ele tem, às vezes, caminhos que devem ser percorridos, caminhos repletos de armadilhas, de dificuldades, e que, às vezes, forçam aqueles que percorrem esse caminho a tomar determinados atalhos, a escolher caminhos diferentes. E eu posso dizer com toda a segurança que a maior incidência de desastres e de descarrilamentos de carreiras, ao contrário do que muitos acreditam, ocorrem naquilo que vocês conhecem como zona de conforto. A zona de conforto, ao contrário do que muitos pensam, não é o lugar ideal para se permanecer. Não é um bunker, não é uma trincheira para se defender e para se proteger. Permanecer nessa zona, a zona de conforto, é, na maioria das vezes, uma atitude desastrosa. E por que é desastrosa? Porque ela impede o aprendizado e o crescimento profissional. E, independentemente das competências. Por quê? Porque quando você permanece na zona de conforto, você não usa todas as suas competências. E somente ao sair dessa área tão perigosa que é a zona de conforto, é possível aprender, crescer e dessa forma concretizar sonhos e realizar objetivos até então considerados impossíveis. Cristóvão Colombo disse certa vez: você nunca pode atravessar o oceano até que você tenha coragem de perder de vista a costa. Pense nisso, pense muito nisso. Quantas vezes nós, executivos, empresários, empreendedores, nos sentimos seguros quando nós estamos numa embarcação e podemos ver a costa, porque se algo acontecer, nós podemos nadar até ela e retornar à costa. No mundo dos negócios, um profissional, quando sai da zona de conforto, ele pode ser comparado ao piloto de um avião que decide sair e abandonar aquela sua zona de conforto, que é o céu de brigadeiro. E quando ele sai desse céu, desse voo em céu de brigadeiro,
Ele pode encontrar áreas de grande turbulência, mas, ao atravessar essas áreas, ele reduz o tempo de voo e pode explorar e descobrir rotas alternativas que podem ser muito úteis para outros. Empresários, empreendedores, pessoas de sucesso, sempre, note bem, sempre quebraram paradigmas. Isso é um ponto comum dessas pessoas. E cada um à sua maneira, de certa forma, mudaram o mundo. Podemos citar alguns, vários. Podemos começar com Walt Disney, que realizou o seu sonho, que perseguiu o seu sonho, mesmo depois de vários fracassos. Steve Jobs, na Apple. Steve Jobs foi demitido da sua própria empresa e retornou depois para salvá-la, porque ele sabia o que queria. Larry Page, que fundou o Google. Bill Gates, com Microsoft. Mark Zuckerberg, com o Facebook. Jeff Bezos, na Amazon. O Jack Ma, no Alibaba. Elon Musk, um visionário. Essas pessoas fizeram coisas que a maioria dos mortais consideravam impossível até que eles fizeram. E, para que nós não nos sintamos tão diminuídos, a gente pode citar alguns brasileiros também. Sim, nós temos muitos brasileiros que podem ser incorporados a essa lista. Podemos começar com Jorge Paulo Lemann, que foi um visionário, fundou a Ambev, transformando-a numa grande multinacional brasileira. Silvio Santos, um grande visionário, um homem que lutou contra tudo, contra todos, goste ou não goste, levou os empreendimentos, o SBT dele, a lugares que poucos imaginavam que ele iria conseguir. Flávio Augusto, que fundou o WhatsApp e hoje é um grande empresário. Abílio Diniz, com seu Pão de Açúcar, que aos mais de 80 anos continua empreendendo e continua sonhando e continua imaginando fazer coisas impossíveis. Luiza Trajano, Magazine Luiza, que mudou, de certa maneira, o varejo no Brasil. O Antônio Luiz Seabra, da Natura. E muitos outros, eu citei alguns que me vieram à mente. Né? E o que a gente pode dizer dessas pessoas, desses empreendedores, que à sua maneira mudaram o mundo, mudaram a forma de fazer negócio? Qual o diferencial desses empreendedores? Certamente, eles, como muitos executivos de sucesso, seguem um roteiro. E o que é esse roteiro? Esse roteiro é manter o equilíbrio durante as tormentas e nunca desistir. Nunca desistir do sonho, nunca desistir do objetivo. E quando eles mantêm essa crença, essa certeza de que eles vão atingir o que eles querem, eles seguem determinados rumo aos seus sonhos. E certamente eles não conseguem isso permanecendo numa zona de conforto. Eles saem da zona de conforto. Eles são empurrados para fora da zona de conforto. Algumas destas características que diferenciam aqueles que transitam no mundo dos negócios, aqueles que empreendem, podem ser encontradas nas lições do filósofo romano Epícteto. E Epícteto, como você sabe, foi professor e mentor do imperador Marco Aurélio. O Epícteto nos deixou algumas lições extremamente importantes e que devem ser avaliadas e devem ser refletidas, pensadas e executadas. Eu vou falar sobre algumas delas que foram adaptadas ao mundo corporativo. A
primeira delas, e muito importante, que poucos se dão conta disto, é: separe claramente o que está sob seu controle dos fatores externos que você não pode influenciar. Por que isso? Porque tentar controlar fatores externos faz com que você perca o foco, gerando ansiedade. Portanto, aceite os seus limites e trabalhe com eles e não contra eles. A segunda lição, muito importante, e isso tem a ver hoje muito com o conceito de inteligência emocional. Aprenda a administrar os seus sentimentos. Por que administrar sentimentos? Porque as emoções são inconscientes e automáticas. Nós não conseguimos administrar emoções. Elas vêm. Agora, o que está sob nosso controle, o que nós conseguimos administrar, são os sentimentos gerados por essas emoções. E esses sentimentos são conscientes e são controláveis. A terceira lição diz o seguinte: escolha seus companheiros de jornada. Isso é uma lição que eu aprendi desde menino, aprendi com meu avô, aprendi com meu pai, que sempre diziam: escolha pessoas melhores do que você. São estas pessoas melhores que você que fazem você despertar o seu melhor, que fazem você aprender, que fazem você crescer. Isso é como o carvão, né? Quando o carvão frio entra em contato com o carvão em brasa, ou ele se apaga ou ele pega fogo. Então nós devemos aprender com as pessoas que nos cercam, melhores do que nós, aprender a assimilar essas características e crescer junto com elas. Uma outra lição muito importante, a quarta lição, é: não busque a validação dos outros. Lembre-se, mérito pessoal não pode vir de fonte externa. Nunca, nunca mesmo dependa do apreço dos outros. O que eu posso dizer é que profissionais sensatos, quando desafiados, olham para dentro de si. Por que isso? Por que eles olham para dentro de si? Porque ao tentar agradar as pessoas, ao tentar agradar os outros, perde-se o poder sobre aquilo que está na nossa zona de influência. Isso está muito ligado com a primeira lição, né? Separe claramente o que está no seu controle. Quinta lição: seja fiel aos seus princípios e valores, sem buscar recompensa. Lembre-se, a virtude mora na intenção e na atitude, não somente nos resultados. Lembre-se, seus valores representam a sua constituição pessoal e devem ser seguidos à risca em suas atividades profissionais e na sua vida pessoal. Sexta lição: cultive e pratique ações relacionadas a bons hábitos. Assim como a ação de caminhar reforça o hábito da caminhada, a corrida regular nos faz melhores corredores. Isso vale para a vida profissional, como para o relacionamento com as pessoas. E a última lição, uma lição mais importante, aquela que é seguida à risca por todos aqueles que resolveram desafiar o status quo, que resolveram inovar,
que resolveram seguir em frente, que resolveram mudar o mundo, que resolveram mudar a forma de fazer as coisas, diz o seguinte: comprometa-se firmemente com seus objetivos. Da mesma maneira que a gente pode dizer um objetivo sem ação, um sonho sem ação, ele é apenas um sonho. Eu posso dizer também o seguinte: é da natureza humana evitar se comprometer com aquilo que desafia o status quo e o senso comum. Nós não gostamos de ser diferentes. É da natureza humana. Ninguém quer ser o primeiro. E isso não é porque somos preguiçosos. É simplesmente porque temos medo da incerteza e dos riscos. Lembre-se, aqueles que saíram da zona de conforto não tiveram receio dos riscos e das incertezas que iriam enfrentar. Assim, o que eu posso dizer é o seguinte: a realização pessoal e profissional é uma mera consequência, é uma consequência natural da atitude e das ações corretas, são absolutamente controláveis. Lembre-se sempre, pessoas de sucesso transitam por áreas turbulentas no mundo dos negócios. E através da sabedoria, elas conseguem separar as variáveis que controlam daquelas sobre as quais elas não têm nenhuma influência. Elas agem sobre as primeiras, ou seja, sobre aquelas que controlam, e aceitam as consequências das variáveis externas sobre as quais elas não têm nenhum controle. Então, é isto. Estas lições são extremamente importantes no mundo dos negócios, para gestores, para empreendedores, para profissionais liberais, para todos. Se você quiser saber mais, se você quiser conhecer meus programas de coaching executivo, de mentoria, visite meu site, walterserer.com.br. Se quiser conversar comigo, entre em contato através do WhatsApp 55 11 99 477 0553. E até a próxima! Chegamos ao final do programa Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Mundo Corporativo, o Fator Humano, com Walter Serer. Sempre às terças-feiras, às 14 horas, com reprises às quartas, às 17 horas e na quinta, às 9 da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.